Olá, queridos ouvintes e espectadores, sejam todos muito bem-vindos ao nosso quadro Literatura de Primeira, aqui na Rádio Itapuama FM. Eu sou o professor Raul Silva e hoje eu tenho o prazer de levar para vocês uma das mais fantásticas e mágicas jornadas da literatura mundial. Preparem-se, porque no episódio de hoje nós vamos mergulhar no encantador mundo de O Mágico de Oz, uma obra-prima escrita por L. Frank Baum e publicada pela primeira vez em 1900. Esse livro é um marco na literatura infantil e continua a fascinar leitores de todas as idades com suas aventuras e lições atemporais. A história começa nas vastas e cinzentas planícies do Kansas, onde a jovem Dorothy vive com seus tios em uma fazenda humilde. Sua vida tranquila vai ser subitamente transformada quando um ciclone poderoso a transporta, junto com sua casa e seu fiel cãozinho Totó, para a mágica terra de Oz. Ao aterrissar em Oz, a casa de Dorothy acaba esmagando a bruxa malvada do leste, libertando os habitantes locais, os Munchkins, de seu domínio cruel. É nesse momento que nossa jovem heroína encontra a bruxa boa do norte, que lhe oferece os sapatos prateados da bruxa derrotada e a orienta a seguir a estrada de tijolos amarelos até a cidade das Esmeraldas. Lá, Dorothy espera encontrar o poderoso mágico de Oz, que pode ajudá-la a voltar para casa. Então, nessa tarde, me acompanhem enquanto exploramos juntos essa aventura repleta de personagens inesquecíveis, como o espantalho, que busca um cérebro, o homem de lata, que deseja um coração, e o leão covarde, que anseia por coragem. Juntos, eles enfrentarão desafios e descobrirão verdades profundas sobre si mesmos e o mundo ao seu redor. E lembrem-se, se você quiser adquirir esse livro aqui, você poderá encontrar não apenas ele, mas todos os outros livros que eu já falei por aqui no quadro Literatura de Primeira, na livraria Lira Cultural, aqui na Praça da Bandeira, em Arco Verde. Passa lá para conferir todo o acervo diversificado da Lira e fala com o Bruno Lumba, que ele vai dar a você um atendimento de primeira. Então, agora que o recado foi dado, preparem-se para caminhar pela estrada de tijolos amarelos conosco e redescobrir essa história mágica que nos lembra que, por mais longe que possamos ir, não há lugar como o nosso lar. Nossa história começa nas vastas e áridas planícies do Kansas, onde a pequena Dorothy vive com seus tios, tio Henrique e tia Emma, em uma fazenda humilde. O cenário é desolado, com uma terra seca e rachada pelo sol intenso. E a casa, simples e cinzenta, é o único abrigo contra as intempéries. Um dia, uma tempestade se aproxima rapidamente, e os ventos começam a uivar de forma assustadora. Tio Henrique avisa Dorothy e tia Emma sobre a chegada de um ciclone e corre para proteger os animais. Tia Emma, aflita, ordena que Dorothy corra para o porão do ciclone, um pequeno buraco cavado no chão para proteger a família durante as tempestades. Totó, o leal cãozinho de Dorothy, se esconde debaixo da cama, recusando-se a sair. Dorothy, desesperada, tenta puxar ele, mas o tempo está se esgotando. De repente, o ciclone atinge a casa com força total, fazendo ela balançar violentamente. Antes que Dorothy consiga alcançar o porão, a casa é erguida do chão e levada pelos ares. Dorothy vai sentir como se estivesse em um balão, subindo cada vez mais alto. A viagem é longa e assustadora, mas eventualmente o vento se acalma e a casa começa a descer suavemente. Quando a casa finalmente pousa, Dorothy e Totó se veem em um mundo completamente diferente. Ao abrir a porta, Dorothy se depara com um cenário de tirar o fôlego.
Em vez da árida paisagem do Kansas, ela vê um mundo vibrante e colorido, com grama verde, flores de cores vivas e árvores frutíferas. Pássaros de plumagem exótica cantam melodiosamente, e um riacho cristalino murmura ao longe. Então, enquanto Dorothy admira a beleza ao seu redor, ela percebe a aproximação de figuras estranhas e pequenas. São os Munchkins, habitantes da Terra de Oz, que vêm agradecer a Dorothy por libertá-los da tirania da bruxa malvada do leste, cuja morte foi causada pela queda da casa de Dorothy. Uma figura ainda mais intrigante se junta ao grupo, a bruxa boa do norte. Ela ajuda Dorothy calorosamente e explica que a menina deve seguir a estrada de tijolos amarelos até a cidade das Esmeraldas para encontrar o poderoso mágico de Oz, que poderá ajudá-la a voltar para casa. A bruxa boa presenteia Dorothy com os sapatos prateados da bruxa malvada, que possuem poderes mágicos desconhecidos. Determinada a encontrar o caminho de volta para casa, para o Kansas, Dorothy calça os sapatos prateados, pega Totó nos braços e, com um coração cheio de esperança e curiosidade, começa sua jornada pela famosa estrada de tijolos amarelos, uma cidade das Esmeraldas. A estrada de tijolos amarelos serpenteava por campos verdejantes e belas paisagens, enchendo Dorothy de admiração e um renovado senso de aventura. À medida que caminhava, acompanhada por seu fiel cãozinho Totó, ela se maravilhava com a beleza da Terra de Oz, bem diferente da monótona paisagem do Kansas. Foi durante essa caminhada que Dorothy avistou algo curioso. Num grande milharal à beira da estrada, um espantalho estava preso em um poste, com um semblante amistoso. Apesar de seu estado inanimado, ao aproximar-se, Dorothy percebeu que os olhos do espantalho pareciam segui-la. E de repente piscou. Ela ficou muito surpresa ao descobrir que o espantalho estava vivo. E mais do que isso, podia falar. Dorothy e o espantalho rapidamente se tornaram amigos. Ele explicou que, embora fosse capaz de falar e se mover, sentia-se incompleto porque não possuía um cérebro. Seu maior desejo era ter inteligência e sabedoria, para ser mais do que apenas um saco de palha ambulante. Movida pela compaixão, Dorothy convidou o espantalho para acompanhá-la até a cidade das Esmeraldas, onde poderiam pedir ao mágico de Oz que lhe concedesse um cérebro. Continuando a jornada pela estrada de tijolos amarelos, agora na companhia do espantalho, Dorothy encontrou-se diante de uma floresta densa. Entre as árvores altas e sombrias, o caminho tornou-se mais desafiador. Foi ali, no coração da floresta, que encontraram uma figura peculiar. Um homem de lata parado e imóvel, segurando um machado enferrujado. O homem de lata estava totalmente paralisado, incapaz de se mover ou falar, devido à ferrugem que tomara conta de suas juntas. Dorothy e o espantalho descobriram uma lata de óleo na cabana próxima e começaram a lubrificar as articulações do homem de lata. Pouco a pouco, ele começou a se mexer e, finalmente, com todas as juntas livres, ele pôde se expressar novamente. O homem de lata contou sua triste história. Outra hora, um lenhador de carne e osso, ele havia sido encantado por uma bruxa malvada, resultando em seu corpo transformado em lata. Pior ainda, ele havia perdido seu coração, tornando-se incapaz de amar. Seu maior desejo era recuperar um coração que pudesse sentir emoções novamente. Comovida mais uma vez pela história do Homem de Lata, agora, Dorothy o convidou a juntar-se ao grupo. Assim, o trio, Dorothy, o espantalho e o Homem de Lata, seguiu pela estrada de tijolos amarelos, cada um com um sonho a realizar. Dorothy queria voltar para casa, o espantalho desejava um cérebro e o Homem de Lata ansiava por um coração. A jornada deles estava apenas começando, e embora não soubessem quais desafios e perigos enfrentariam, a determinação e a esperança de todos os unia de forma inabalável. Unidos pela busca de seus sonhos,
Eles continuaram em direção à Cidade das Esmeraldas, na esperança de que o grande mágico de Oz pudesse transformar seus desejos em realidade. Enquanto Dorothy, o Espantalho e o Homem de Lata continuavam a sua jornada pela estrada de tijolos amarelos, a floresta ao redor deles parecia ficar cada vez mais densa e sombria. A luz do sol mal conseguia penetrar as copas das árvores, criando um ambiente misterioso e um pouco assustador. Embora a paisagem fosse bela, havia um ar de tensão, como se algo perigoso estivesse à espreita. De repente, eles ouviram um rugido poderoso que ecoou pela floresta, fazendo Totó se encolher de medo e o grupo parar subitamente. Diante deles, emergindo das sombras, apareceu um grande leão, com sua juba majestosa e presença imponente. Ele parecia ser o rei indiscutível da floresta. No entanto, para a surpresa de todos, o leão atacou com um salto e um rugido ameaçador, apenas para ser confrontado por Dorothy, que bravamente defendeu seus amigos. Para o espanto de Dorothy e seus companheiros, o leão revelou-se extremamente covarde. Ele explicou que, apesar de sua aparência temível, ele vivia com medo constante e seu maior desejo era ter coragem. Tocada mais uma vez, agora pela história do leão, Dorothy o convidou a juntar-se ao grupo, na esperança de que o mágico de Oz pudesse também conceder-lhe o que ele mais desejava: coragem. Com o leão covarde agora ao seu lado, o grupo prosseguiu com renovada determinação. A estrada de tijolos amarelos finalmente os conduziu para fora da floresta sombria, e eles emergiram em uma paisagem deslumbrante e iluminada pelo sol. Diante deles, no horizonte, surgia a esplendorosa Cidade das Esmeraldas, brilhando com uma intensidade quase mágica. As paredes verdes e reluzentes da cidade pareciam convidar os viajantes, prometendo a realização de todos os seus desejos. Ao se aproximarem dos portões da cidade, eles foram recebidos pelo guardião, um homem vestido de verde que lhe deu óculos especiais para proteger seus olhos do brilho intenso das esmeraldas. Com grande expectativa, eles entraram na cidade e ficaram maravilhados com a sua beleza. A Cidade das Esmeraldas era um lugar de esplendor inigualável, com ruas pavimentadas de pedras preciosas e edifícios magníficos que refletiam a luz do sol em todas as direções. Dentro dos muros da cidade, Dorothy, o Espantalho, o Homem de Lata e o Leão Covarde foram conduzidos ao Palácio do Mágico de Oz. Cada um deles tinha a esperança de que o mágico pudesse realizar os seus desejos mais profundos. Dorothy queria voltar para o Kansas. O Espantalho ansiava por um cérebro, o Homem de Lata desejava o coração e o Leão Covarde buscava sua coragem. Ao entrarem no grande salão do palácio, foram recebidos por uma presença impressionante e misteriosa. O mágico de Oz apareceu a cada um deles de uma forma diferente. Uma cabeça flutuante, uma bela dama, um terrível monstro e uma bola de fogo. Cada manifestação do mágico era mais impressionante e intimidante que a anterior. No entanto, ele lhes prometeu conceder seus desejos, mas com uma condição. Primeiro, eles deveriam derrotar a bruxa malvada do Oeste, que ainda espalhava terror pela terra de Oz. Embora assustados com a tarefa, Dorothy e seus amigos aceitaram o desafio, determinados a superar qualquer obstáculo para alcançar seus objetivos. Unidos pela amizade e pela coragem recém-descoberta, partiram em direção ao território da bruxa malvada do Oeste, prontos para enfrentar novos perigos e aventuras. A jornada até a Cidade das Esmeraldas os havia transformado de maneiras que eles ainda não compreendiam completamente. Agora, juntos, estavam prestes a enfrentar o maior desafio de todos, com a esperança de que, no final, cada um deles encontrasse aquilo que mais desejava. Dorothy e seus companheiros, agora com a missão de derrotar a temível bruxa malvada do Oeste, partiram da Cidade das Esmeraldas com corações cheios de determinação e um pouco de medo.
A jornada pela estrada de tijolos amarelos continuava, mas agora os levava a regiões cada vez mais inóspitas e perigosas. As paisagens verdes e exuberantes começaram a dar lugar a terrenos áridos e desolados, onde a influência sombria da bruxa malvada era perceptível. Atravessando terras selvagens e desertos escaldantes, o grupo enfrentou inúmeros desafios. O calor opressivo e a falta de água tornavam a viagem extenuante. No entanto, a força de vontade de Dorothy e a união do grupo os mantinham firmes em sua missão. Eles sabiam que suas esperanças de realizar seu desejo dependiam do sucesso dessa empreitada. Ao se aproximarem do domínio da bruxa malvada do oeste, a paisagem tornou-se ainda mais sombria e ameaçadora. O céu estava constantemente nublado, bloqueando a luz do sol e criando uma atmosfera de medo e desolação. A presença maléfica e sombria da bruxa era sentida em todos os lugares, e os animais selvagens e criaturas assustadoras espreitavam nas sombras, prontos para atacar a qualquer momento. Em uma noite particularmente escura, enquanto acampavam em uma floresta sombria, o grupo foi atacado pelos temíveis macacos alados, servos leais da bruxa malvada. Os macacos alados, com suas asas negras e garras afiadas, capturaram Dorothy e seus amigos, levando-os ao castelo sinistro da bruxa. Eles foram separados e encarcerados em masmorras escuras e úmidas, onde a esperança parecia desvanecer. No castelo, Dorothy foi forçada a trabalhar como escrava da bruxa, que estava determinada a tomar os sapatos prateados para aumentar o seu poder. No entanto, os sapatos possuíam uma mágica poderosa que impedia a bruxa de removê-los dos pés de Dorothy. Frustrada, a bruxa malvada tentou de todas as maneiras intimidar e enfraquecer a jovem, mas a coragem e a determinação de Dorothy nunca vacilaram. Enquanto isso, o Espantalho, o Homem de Lata e o Leão Covarde planejavam sua fuga e resgate de Dorothy, usando suas habilidades e trabalhando juntos. Eles conseguiram escapar de suas celas e encontrar Dorothy no castelo. Unidos novamente, eles enfrentaram a bruxa malvada em uma batalha desesperada. A batalha final foi intensa e cheia de perigos. A bruxa usou toda a sua magia negra para tentar derrubar e derrotar os intrusos. Mas a coragem de Dorothy e a determinação de seus amigos foram inquebráveis. Em um momento de bravura, Dorothy conseguiu pegar um balde de água e, em um ato de desespero, jogou-o sobre a bruxa malvada. Para sua surpresa, a água fez a bruxa começar a derreter rapidamente. A bruxa malvada do oeste gritou em agonia enquanto se transformava em uma poça de líquido escuro no chão. Com a morte da bruxa, seus servos foram libertados de seu domínio maligno e celebraram a liberdade recém-adquirida. Dorothy e seus amigos foram recebidos como heróis e, com grande alívio, começaram a viagem de volta à Cidade das Esmeraldas para relatar seu sucesso ao Mágico de Oz. Ao retornar à Cidade das Esmeraldas, foram recebidos com grande celebração. O Mágico de Oz cumpriu sua promessa, revelando a verdade sobre si mesmo. Ele era apenas um homem comum, sem poderes mágicos. No entanto, ele usou a sua sabedoria e engenhosidade para conceder os desejos de cada um. Ao Espantalho, deu um cérebro feito de alfinetes e agulhas. Ao Homem de Lata, deu um coração de seda recheado de serragem. E ao Leão Covarde, deu uma poção que representava a coragem. Para Dorothy, a jornada ainda não havia terminado. Embora o mágico tivesse prometido levá-la de volta ao Kansas em seu balão, as circunstâncias impediriam a sua partida juntos. Desesperada, ela encontrou esperança em Glinda, a bruxa boa do sul, que revelou o poder dos sapatos prateados. Com um simples bater de calcanhares, Dorothy poderia retornar ao lar. Após se despedir de seus amigos e agradecer por tudo, Dorothy seguiu as instruções de Glinda e, em um piscar de olhos, foi transportada de volta ao Kansas. A jornada havia terminado, mas as lições e amizades que fez em Oz permaneceriam para sempre em seu coração.
E assim concluímos a nossa viagem encantadora pela Terra de Oz com Dorothy e seus amigos extraordinários. O Mágico de Oz é mais que uma simples história de fantasia. É uma narrativa rica em simbolismos e lições atemporais que nos ensinam sobre coragem, inteligência, amor e o verdadeiro valor do lar. Ao acompanhar Dorothy em sua jornada, nós somos lembrados de que muitas vezes aquilo que nós procuramos está dentro de nós mesmos. O espantalho descobriu que já possuía a inteligência necessária para resolver problemas. O Homem de Lata percebeu que seu coração, apesar de não ser físico, era capaz de sentir e amar profundamente. E o Leão Covarde encontrou dentro de si a coragem que pensava não possuir. Dorothy, por sua vez, aprendeu que não há lugar como o lar e que a verdadeira magia está nas pequenas coisas e nas pessoas que nós amamos. L. Frank Baum criou um mundo fascinante que continua a cativar leitores em todas as cidades, inspirando inúmeras adaptações e interpretações ao longo dos anos. A simplicidade de sua escrita, combinada com a profundidade de suas mensagens, faz de O Mágico de Oz uma obra-prima da literatura infantil e uma leitura indispensável para qualquer amante de boas histórias. Eu espero que tenham gostado da nossa exploração por este clássico atemporal. Literatura de Primeira é um quadro dedicado a trazer o melhor da literatura mundial para vocês. E é sempre um prazer compartilhar essas histórias inesquecíveis por aqui. E não se esqueçam, na Livraria Lira Cultural você pode adquirir o seu exemplar de O Mágico de Oz. Eu tenho certeza de que você vai aproveitar e se divertir muito com essa leitura, pois o que eu falei aqui hoje, mais uma vez, é apenas o resumo da história completa. Ou seja, tem muito mais para você descobrir, muito mais a ser explorado nessas páginas. Mas agora, vamos ao que interessa, porque esse livro aqui pode ser seu. Mais uma vez, uma parceria com a Lira Cultural e o de primeira categoria, nós vamos sortear um livro, e não é um livro qualquer, não mesmo. É essa linda edição aqui em capa dura da editora Dark Side Books, que nem saiu do plástico ainda. Eu sei que você tá aí babando por esse livro, então se liga aí nas regras. Primeiro, você precisa curtir a foto oficial do perfil do de primeira categoria e da Livraria Lira Cultural. Segundo, você precisa seguir tanto o perfil do de primeira categoria quanto o da Lira Cultural. E terceiro, você precisa comentar na foto principal marcando o @ de 2 amigos para participar do sorteio. Lembrando que contas de celebridades, contas fakes ou contas de empresas não valem. O sorteio acontecerá ao vivo aqui na Rádio Itapuama, no de primeira categoria com as Alci, na próxima quinta-feira, dia 15 de agosto. Comente quantas vezes você quiser e boa sorte. Por fim, eu agradeço a todos que nos acompanharam nesta jornada mágica. Não se esqueçam de que a literatura tem o poder de nos transportar para mundos fantásticos, ensinar valiosas lições e nos conectar com as nossas próprias emoções e experiências. Continue lendo, explorando e se maravilhando com os tesouros que os livros têm a oferecer. Até a próxima, queridos amigos. Fiquem ligados na Rádio Itapuama FM para mais episódios do quadro Literatura de Primeira. Eu sou o professor Raul Silva e desejo a todos uma tarde cheia de magia e descobertas. Até o nosso próximo encontro.